O Grupo Mateus, que começou com um carrinho de arroz, construiu um império de 32 bilhões de reais e sem improvisar a sucessão. Olá, eu sou Raíza Bernardi e esse é o Papo de Sucessora, o primeiro podcast criado por uma sucessora real para todas as sucessoras do meu Brasil. Aqui nós vamos trazer muitos insights de negócios, liderança, alta performance e, claro, casos reais de sucessão para que a gente possa aprender e aplicar na nossa família. Mas uma coisa eu já te aviso, nós acreditamos em negócios prósperos e famílias fortes. Então, se você também compartilha dessa ideia, já se inscreve no canal e me segue no meu perfil do Instagram, o @RaízaBernardo. No episódio de hoje do Papo de Sucessora, nós vamos falar sobre o case impactante do Grupo Mateus. Gente, esse grupo é simplesmente meteórico. É muito engraçado que até uns dias atrás a gente nunca tinha ouvido falar no Grupo Mateus, até que eles chegam na sua cidade com um equipamento gigantesco e começa a ser a sua preferência de compra. Para quem não conhece, o Grupo Mateus no ano de 2023 faturou 32 bilhões de reais. Eles já têm mais de 250 pontos de venda e são simplesmente muito competentes no que fazem. A quarta maior varejista alimentícia do país. E assim, um país do tamanho do Brasil, com a competição num ramo tão consolidado como o ramo alimentício, é de tirar o chapéu. Agora, uma curiosidade sobre o Grupo Mateus. A estratégia de expansão deles foi totalmente contra-intuitiva e inovadora. Ao invés de começar pelos grandes centros urbanos, como a maioria das outras grandes redes fazem, o Grupo Mateus ela começou no Maranhão e expandindo em cidades muito pequenas. Então eles foram muito, assim, eu não sei se foi uma estratégia muito pensada ou isso foi muito tentativa e erro, como acontece em muitas empresas no mundo, mas eles foram muito inteligentes de começar onde a concorrência não era tanta e no modelo de negócio que não estava tão pulverizado ainda no Brasil, que era essa pegada do atacarejo. Então, eles hoje estão com essa estrutura gigantesca, com esses resultados meteóricos e utilizaram uma estratégia de crescimento apostando nas cidades nos estados mais pobres e menos populosos do Brasil, que são os estados do Norte e Nordeste, né? É engraçado isso, porque a maioria das redes varejistas, elas começam seus negócios e sua expansão, sua política expansionista, ou por capitais, ou nos estados mais ricos do país, que é Sul e Sudeste. Certo, Raíza, mas eles ainda estão na primeira geração, porque você está trazendo esse case aqui para o Papo de Sucessora. Porque simplesmente o Grupo Mateus, eles não são só competentes em resultados e metas de varejo, não. Os caras já começaram a sucessão. É isso mesmo que você ouviu. O filho deles, o João Mateus, desde os 12 anos, já está participando do negócio, claro, com a sua devida proporção. Feito eu, comecei na Tropical. Férias escolares, vai lá, ajuda o pai, se inteira do negócio, mas existe um relato do próprio João que impactou a internet, que meio que assim, derrubou a internet quando ele falou que nas férias escolares, quando ele tinha apenas 15 anos de idade, ele vendeu 1,5 milhão de reais de sal. Então você vê que o cara já está com a pele no negócio, skin the game. Pois é, ele já está totalmente no chão de loja, vivendo a rotina do negócio, entendendo o por trás do negócio dele. E a gente, às vezes, tem muito medo de preparar as futuras gerações que vão entrar para o negócio e pensando, meu Deus, eu não quero que meu filho seja um herdeiro, eu quero que ele seja um sucessor. E, pois é, o herdeiro é aquela pessoa que não está preparada para a vida real, porque ela não sabe como se constrói aquilo na vida real. Enquanto que o sucessor é aquele que desce para o play, que joga o jogo e pode ter resultados impactantes. Então, o que é que a gente está vendo de todo esse movimento do Grupo Mateus? Que eles não estão sendo amadores, como a maior parte das empresas familiares do Brasil, de deixar a sucessão para ser conversada mais para frente, quando os fundadores já estiverem cansados
ou estiverem saindo, ou que Deus me livre e guarde aconteça alguma coisa, algum problema de saúde com algo deles. Então, assim, a sucessão, quando ela não é planejada com muita antecedência, quando a sucessão não é planejada com muita antecedência, ela tende a fracassar. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Na verdade, eu estou dizendo, mas tem mais gente dizendo isso. Então, como vocês podem ver aqui na tela, é o print de uma caixinha de perguntas que a Sandra Chaio, a sócia-diretora da Hope, ela me respondeu no Instagram, que eu gosto sempre de estar me conectando com sucessoras como eu para aprender com elas, né? E ela respondeu isso, que assim, para ela, uma sucessão, o que funcionou na família dela em termos de sucessão, foi ela ter estudado muito sobre o assunto e eles planejarem com muita antecedência esse processo sucessório. Porque, gente, vamos lá. A sucessão de um negócio familiar, ela não é um ato único, tá? Não é um ato único, não é uma caneta que você chega lá, assina um contrato, pronto, a sucessão aconteceu. Não é. É um processo, tá? Pode levar anos, inclusive. E tudo que envolve gente pode também sofrer mudanças, alterações. As pessoas mudam de ideia, mudam de pensamento, mudam de circunstância de vida, de condição, de saúde. Então, a sucessão, ela é um tema que tem que entrar no nosso escopo de gestão muito tempo antes de precisar acontecer, tá? E nessa hora, trazendo muito o exemplo do que fizemos na Tropical e ainda estamos fazendo, e com os cases de outras empresas que tiveram sucesso nessa transição, o que é que a gente observa? No final das contas, as pessoas envolvidas, por melhores que sejam, mais capacitadas, mais bem intencionadas, todo mundo faz o seu trabalho e vai-se embora para suas casas, para suas famílias, viver suas vidas. A gente continua vivendo todos os dilemas da empresa familiar na nossa vida pessoal. Nos almoços de família, nos aniversários, nos encontros. Então, gente, ou a gente consegue construir bons diálogos ou a nossa vida se transforma num caos. E é por isso que é tão importante pensar a sucessão com muita antecedência, trazer pessoas capacitadas também para intermediando essas conversinhas chatas, e mesmo que a sua empresa hoje não tenha porte de contratar consultoria nem nada do gênero, mas você ter um pilar ali mais impessoal, que consiga trabalhar bem esse meio de campo e que tenha um bom trato, uma boa relação e uma pessoa de extrema confiança, é importante trazer para o negócio. Agora vamos lá, voltando para o case do Grupo Mateus. O que é que nos admira, nos surpreende da estratégia do Grupo Mateus? Eles hoje já estão integrando os filhos no negócio, já estão investindo nas lideranças, já estão construindo uma cultura empresarial muito forte, fazendo inclusive com que esse grupo, que já está listado em bolsa, já tem conselho familiar, tenda a se tornar super competitivo no médio e longo prazo. Que a gente não se engane, a gente gosta de se deslumbrar com grandes empresas, com negócios que faturam bilhões e bilhões, e tudo isso é muito bonito, beleza, mas se você for parar para pensar, todas essas empresas começaram com alguém que tinha uma família. Então, esses temas que a gente está falando por aqui é o dia a dia na vida de todo empresário, toda empresária. Então, a gente já percebeu, né? O maior inimigo das empresas familiares não é a falta de capacidade do gestor, do sucessor. É a falta de planejamento do processo sucessório, da gestão do negócio. E, gente, a gente sabe o quanto é um tema delicado, tá? A dor é enorme. É difícil falar sobre isso. E sabe por que é difícil? Porque a sucessão da gestão do negócio é uma morte simbólica para o fundador. Já pararam para pensar nisso? Quanto é difícil você criar um negócio do zero, você dar tudo de si, seus melhores anos, suas melhores ideias, seu tempo, sua energia, seus momentos especiais, sua juventude, você investir tudo isso naquela empresa. E depois aquela empresa, ela sair das suas mãos, ela que era um filho, às vezes era o seu principal projeto de vida. Para algumas pessoas é assim, infelizmente. E
e você ter que passar isso para as mãos de outra pessoa. Há uma morte simbólica ali. Então, emocionalmente é muito difícil. Quando a gente começa a colocar em perspectiva o que está envolvido, o que está em jogo, a gente chega à conclusão que não é simplesmente, quanto vai ganhar, qual é a autonomia que tem, o acordo societário, vai ser cota, vai ser isso. Não é só isso. Está muito longe de ser isso, sabe? Então, quando o fundador ele tem dificuldade de passar o bastão, não é ele invalidando a sucessão. Ele simplesmente ele não tem o emocional pronto para isso, porque é uma morte simbólica, é como se ele estivesse se aproximando da própria morte. Isso dói, porque qual é o medo universal? Qual é o primeiro medo que todos nós temos? Medo de morrer. E a sucessão da gestão do negócio é uma morte simbólica. Então, vocês entenderam o quanto isso é difícil e o quanto a gente tem que fatiar um tema difícil desses em várias etapas, em vários atos, trazer gente capaz para fazer as boas conexões e, ao mesmo tempo, dar suporte para o sucessor, porque não é fácil ser sucessor, como eu já falei antes. Então, quando a gente entende a complexidade do nosso tema aqui e a gente entende quão é importante esse tema para o sucesso do negócio lá na frente, a gente para um pouquinho para estudar e planejar. A maior inimiga da empresa familiar não é a falta de capacidade da sucessão, do sucessor ou da sucessora. É a falta de planejamento, porque a gente já aprendeu hoje aqui que a sucessão não é um ato único, é um processo que pode durar anos. Dito isso, a gente entende que precisa se planejar, se antecipar e raciocinar com o que a gente está vivendo hoje no nosso negócio. E eu preparei aqui algumas situações, red flags, que vocês podem analisar na realidade de vocês e ver se a sua sucessão está sendo uma sucessão improvisada ou não. Eu vou trazer algumas situações aqui. Vamos lá. Um checklist prático para que você entenda sinais de como está a sua sucessão. Primeiro, o nome do sucessor já foi decidido, mas ninguém fala disso abertamente. Por que não fala? O que é que tem de tão difícil nesse assunto? Se já está decidido, ou não está? Ou será que não está? E aí, tanto o fundador quanto o sucessor vivem neste limbo. Isso é difícil. Isso mostra falta de preparo e planejamento. Então, vocês precisam se atentar se isso estiver acontecendo na empresa de vocês. 2. Os fundadores, eles continuam centralizando todas as decisões importantes? Isso também demonstra um sinal de que essa sucessão ela não está acontecendo de forma amadurecida, porque tudo bem os fundadores concentrarem decisões importantes para eles, beleza? Mas todas significa que esse sucessor ainda não tem autonomia. E tudo bem, numa empresa familiar, a gente não chega com autonomia. A gente tem que ir conquistando essa autonomia de acordo com os resultados que a gente gera. Até também a gente se sentir autoconfiante o suficiente para assumir mais responsabilidade e decidir com mais autonomia. Mas o sucessor está lá, há anos no negócio. É o braço direito. Já ouviram falar do filho ajudante, do filho braço direito? O braço direito da empresa é ela. Aí fulana não pode decidir nada de importante na empresa. Já mostra que essa sucessão não está sendo bem conduzida. Terceiro, a próxima geração não tem um papel claro, nem metas definidas. Eu já vivi isso. Eu queria dar jeito em tudo e eu não me colocava numa posição, numa caixinha certa. Aí chegou um momento que eu comecei a ficar muito angustiada e muito ansiosa, porque eu não sabia quais eram minhas entregas exatas, nem como estava sendo meu avanço, até para eu metrificar a minha própria performance, porque eu acho que a gente veio ao mundo para se desenvolver e evoluir. E se eu não tinha indicadores claros do que eu estava gerando de valor para o negócio, significa que eu não tinha clareza de onde eu podia melhorar. Então, você, sucessor, que está lá no dia a dia do negócio, mas você não tem um papel claro, quais são as responsabilidades que estão na sua mão? Quais são os resultados, os indicadores das responsabilidades das áreas que estão debaixo de você? Você tem isso com clareza? Se não tem, é importante ter, certo? Até para você ganhar autoconfiança e mostrar para as pessoas envolvidas
que você tem condições de assumir mais responsabilidade. É assim que você vai mostrar resultado. Mas também não adianta você só viver apagando incêndio de todas as áreas da sua empresa, você ser aquela pessoa indispensável para todo mundo, mas ao mesmo tempo você não é nada no negócio. Porque ninguém te deu nenhuma responsabilidade clara. Tá entendendo como é que fica difícil? Quarto, não existe um plano estruturado em caso de ausência repentina do fundador? Ih, rapaz. Gente, as pessoas adoecem. Todo mundo adoece, todo mundo pode passar por uma situação difícil ou por uma situação em que não pode sair de casa. A gente viveu isso durante a pandemia, né? Meus pais ficaram isolados em casa, tudo grupo de risco. Então precisa ter um plano estruturado. A gente vai testando esses planos para ausência em situações menores, no final de semana, numa viagem de férias dos fundadores, ou se não, numa ausência maior, não sei. Mas precisa ter um plano claro, em caso de ausência do fundador. Se não tem, é uma red flag. Quinto, a formação dos filhos ou herdeiros se resume a estar por perto? Outra cilada. Essa é cilada, viu, Bino? É cilada, Bino. Quer dizer que a formação de você, sucessor do negócio da família, num ambiente desafiador de mercado que a gente vive hoje, se resume a estar perto, acompanhar o dia a dia do negócio? Não pode. E essa é uma iniciativa sua, inclusive. Então, aquelas pessoas, mas eu não quero fazer faculdade. Ninguém está mandando você fazer faculdade. Mas você não pode parar de estudar, aprender, observar, se conectar com outras empresas, com outros negócios que vivem dilemas semelhantes que o seu. Porque deixa eu logo dar um spoiler para vocês. Se a gente chegar e for conversar com 5 empresas diferentes, muita coisa vai ser igual nessas empresas. As empresas são mais previsíveis do que a gente imagina. E as sucessões também. Então, se pelo menos 3 dessas 5 situações que eu trouxe para você dão match com a sua realidade, então eu acho que você precisa parar para refletir como está sendo conduzida essa sucessão e trazer as pessoas envolvidas, as pessoas impactadas com isso na empresa e na família para refletir sobre o tema. Então já viu, sucessão mal planejada é indício de que vai dar ruim lá na frente. Se você gostou desse episódio de hoje e quer sugerir outros temas para os próximos episódios do Papo de Sucessora, é só escrever aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar esse sininho de notificação. E se você está me assistindo do Spotify, avalie o nosso podcast Papo de Sucessora, dá 5 estrelinhas pra gente, deixa um comentário, um like, que a gente vai amar conversar, iniciar essa conversa com vocês. Meu nome é Raíza Bernardo, estou lá no Instagram, no perfil @RaízaBernardo, e eu te espero pra gente continuar essa conversa. Até mais, até o próximo Papo de Sucessora, fiquem com Deus.